Agora, Luca, a Israel Defense Force, que é as forças de defesa de Israel, confirmaram também terem matado um agente sênior da Unidade de Desenvolvimento de Armas Estratégicas do Hamas. A gente sabe que o Hamas adquiriu tecnologia para produzir as suas próprias armas dentro da faixa de Gaza. Tem mergulhadores profissionais que recuperam em navios afundados armamentos e fabricam bombas dentro do próprio território da faixa de Gaza. E foi morto, então, esse agente sênior que desenvolvia armas estratégicas. As forças de defesa de Israel mataram Mahmoud Sabi, que é um importante agente terrorista do Hamas, que serviu como engenheiro sênior, engenheiro principal e chefe de unidade do Departamento de Projetos e Desenvolvimento do Hamas. Esse departamento operava para manter as capacidades armamentistas do Hamas e trocava conhecimentos com outras organizações terroristas em todo o Oriente Médio, portanto, um alvo extremamente relevante do ponto de vista operacional e militar. Mahmoud Sabi atuou para facilitar a transferência de informações para o Hamas na produção de armas. O Hamas tem tecnologia para produção interna, independentemente de receber por contrabando estas armas. E daqui a pouco nós vamos ver imagens das duas reféns que foram liberadas, estão girando as imagens, daqui a pouco vão aparecer. Luca Massani, professor Diego Tavares quer endereçar uma pergunta a você. Luca, boa tarde, prazer falar com você. Luca, nós mostramos aqui no início do programa uma grande manifestação pró-Palestina acontecendo próximo ao Capitólio nos Estados Unidos. Nós sabemos que aí na Europa nós tivemos muitos governos que proibiram manifestações pró-Palestina, inclusive a Alemanha teve duros embates aí com manifestantes, com feridos, enfim, algumas consequências um pouco piores do que a simples repressão do movimento. Com esses últimos fatos que nós noticiamos aqui, como que estão os ânimos na sociedade? Estão ocorrendo manifestações ainda? As pessoas estão indo para as ruas pró-Palestina e até mesmo pró-Hamas? Olha, professor, boa tarde a você, bom falar com você também. Em relação às manifestações, nós vemos que elas tiveram uma maior intensidade logo no começo da resposta israelense aos ataques terroristas do dia 7 de outubro, mas também se intensificaram após a explosão no hospital em Gaza, que foram imagens chocantes, um grande número de mortos, uma região que estava sendo utilizada não só para tratar os feridos, e também como refúgio para muitas pessoas que perderam suas casas, e naquele momento foi dado como certo pelos países árabes que foi um bombardeio de Israel. Aí nós sabemos que durante as outras horas vieram várias versões, a IDF trouxe várias imagens sobre crateras, sobre os próprios lançamentos, que teria sido um foguete que falhou da Jihad Islâmica, e agora está nas mãos das Nações Unidas fazer uma investigação independente sobre o fato. Então, os dados inconclusivos tiraram essa culpa por hora do colo de Israel. Mas naquele momento muitas manifestações aconteceram por muitas cidades do mundo árabe, em Amman, a capital da Jordânia, Ramallah, a capital também da Autoridade Palestina dentro dos territórios da Cisjordânia. Vemos aqui na Europa muitas cidades, como a própria capital britânica de Londres, foi palco também de muitas manifestações pró-Palestina, e isso colocou os governos em uma posição difícil, porque ao mesmo tempo que apoiam Israel e tentam combater o discurso antissemita que se espalhou pela Europa durante essas últimas semanas, em virtude também do acontecido, a gente vê que eles não querem criar inimizades com a grande parcela de muçulmanos, da população árabe, da população até mesmo palestina que vive em cada um desses países, e acaba se alinhando automaticamente com a causa palestina, seja Hamas incluído, seja o Hamas esquecido em muitos desses momentos. Aquilo que chamou muita atenção, e acho que vale a pena mencionar sobre a manifestação pró-Palestina, foi o que aconteceu hoje no Iêmen. O Iêmen é um país muitas vezes esquecido pela mídia, mas é um país que está em uma guerra civil e uma das maiores catástrofes humanitárias que nós temos atualmente. Uma guerra que começou em 2014 e funciona como uma guerra de procuração entre Irã e Arábia Saudita. Os rebeldes Houthis, de maioria xiita, são apoiados pelo Irã e são majoritários na capital Sanaa, ao mesmo tempo que a grande parte do país, a maior parte do território, é apoiado pela Arábia Saudita e uma coalizão de outros países árabes.
Nesse sentido, a gente vê que é uma catástrofe humanitária, mais de 300 mil pessoas morreram, 85 mil crianças morreram de fome e também tem sido palco de manifestações pró-Palestina. Inclusive, hoje a gente vê essas imensas bandeiras, uma delas é a bandeira do movimento Houthi, que é um movimento muito perigoso. Inclusive, o slogan deles é: Alá é o maior, morte à América, morte a Israel, maldição aos judeus e vitória ao Islã. Todas essas frases, muitas absurdas, acabam sendo o mote deste grupo que governa a capital Saná, de um país de 34 milhões de pessoas, que é o Iêmen. Então a gente vê que até mesmo mais ao sul, próximo da Arábia Saudita, também há esse sentimento anti-Israel, antissemita, e que pode beirar ao terrorismo. Lembrando que eles se inspiraram muito no Hezbollah para criar esse movimento, que é apoiado pelo Irã. Como eu disse, essas manifestações estão sendo monitoradas pelos governos, muitas delas terminaram em violência, com confronto direto com a polícia, tentativa de invasão de embaixadas, tanto as americanas quanto as do Líbano, de Israel, perdão. Isso aconteceu no Líbano, e a gente vê que muitos não sabem o que fazer, porque há populações pró-Israel, pró-Palestina em todo o mundo, e essa discussão se polarizou de uma maneira muito rápida por conta das redes sociais. Algumas plataformas têm tomado iniciativas para bloquear contas ligadas ao Hamas ou até filtrar aquelas fake news que aparecem com imagens muito fortes e acabam mexendo com a emoção das pessoas, mas dada a velocidade com que essas informações, essas notícias se espalham, é muito difícil se controlar, e aí fica na mão da polícia, na mão dos órgãos de inteligência, tem que fazer essas operações de antiterrorismo, até mesmo de desescalada de manifestações que se tornam mais violentas, uma questão muito complexa e que tende também a continuar durante os próximos dias, à medida que essa guerra vai ganhando novos traços, com novos bombardeios, com a possível incursão de Israel, ao mesmo tempo que a ajuda humanitária não consegue entrar na Palestina e resoluções das Nações Unidas no Conselho de Segurança continuam sendo vetadas majoritariamente pelos países ocidentais. Luca, enquanto você falava, nós estamos acompanhando aqui, quem também nos acompanha pela Jovem Pan, as imagens do protesto no Iêmen. É impressionante o volume de pessoas. Olha, eu já vi manifestação direta já, acompanhamento do corpo do piloto Ayrton Senna, a chegada aqui com toda a Avenida 23 de Maio de São Paulo completamente tomada. Eu nunca vi uma aglomeração como essa, as imagens vão passando, vão mostrando, tem muita gente nesse protesto, que mostra que é muito efervescente esse ambiente, muito perigoso para todo mundo. Agora, Luca, também nós temos aqui uma outra informação preocupante que chega aqui, mísseis antitanque das Forças de Defesa de Israel foram disparados no norte em retaliação ao fogo do Hezbollah, aos foguetes e mísseis lançados pelo Hezbollah ali no sul do Líbano em direção ao norte de Israel. Então já foram disparados aqui contra mísseis antitanque. As forças de defesa de Israel relataram que vários mísseis antitanques foram também disparados do Líbano contra Israel. Israel está retalhando. Nesse momento há um confronto intenso na fronteira com o Líbano. Daqui a pouco nós estamos buscando imagens desse confronto que ocorre, o que significa que Israel pode ter que lutar em duas frentes e, o que é pior, pode haver, a gente espera que não, uma guerra por procuração envolvendo o Irã. E aí seria realmente um perigo mundial. Eu queria que você analisasse isso, mas também o Ricardo Rous quer fazer uma pergunta e você já faz um comentário geral, por favor, Luca. Boa tarde, Luca. Prazer falar contigo. Eu queria saber de você se a Casa Branca disse que tem cerca de 100 caminhões parados na divisa, na fronteira entre Egito e Israel, com ajuda humanitária, esperando aí que Israel deu ok para que essa ajuda humanitária entre via Rafah para a faixa de Gaza. Você acha que com a liberação desses dois reféns, especificamente americanas, isso sela a possibilidade de Israel dar a carta verde, bandeira verde, para que esses caminhões com ajuda humanitária de fato entrem a partir de amanhã já na faixa de Gaza? Como é que você vê essa posição de Israel agora com a liberação desses dois reféns? Boa tarde, professor. Também um prazer falar com você. Em relação a isso envolve muito as negociações que aconteceram nos bastidores, não só
entre o Catar e os membros do Hamas, ou Israel com os Estados Unidos, mas também o Egito. Nós não sabemos quais termos foram colocados sobre a mesa e os requerimentos feitos pelo presidente Abdel Fattah el-Sisi para liberar esses caminhões, lembrando que o Egito foi muito reticente e continua ainda sendo sobre a abertura dessa fronteira, com a possibilidade de uma catástrofe humanitária para o Egito, segundo a versão dele, caso muitas pessoas queiram cruzar a fronteira com o Egito e se estabelecer na Península do Sinai. Nesse sentido, a gente vê que os americanos também condicionaram a ajuda humanitária ao Hamas não utilizar essa ajuda, os mantimentos enviados pelo caminhão para a sua própria causa, que tudo isso que vai ser enviado, que foi acumulado, mais de 3 mil toneladas de mantimentos, água, alimentos, remédios, gasolina, seja enviado diretamente à população civil de Gaza, principalmente as pessoas feridas, as mulheres, as crianças, que são milhares, são centenas de milhares. Então, caso o Hamas faça a apreensão dessa ajuda ou comece a fazer um contorno, né, para tentar utilizar esses materiais para a sua própria guerra, a ajuda cessaria e a fronteira ficaria fechada, pelo menos é o que foi divulgado pelas próprias autoridades americanas. Nós sabemos que hoje gostariam que cerca de 20 caminhões pudessem entrar na faixa de Gaza trazendo ajuda, de um contingente de cerca de 150 que já estariam preparados. As Nações Unidas acham que, mesmo sendo uma ajuda positiva, ainda é muito pouco, considerando que mais de 1 milhão de pessoas tiveram que deixar as suas casas. E, nesse sentido, a gente não sabe se o Egito e Israel vão concordar em liberar a fronteira o quanto antes. Afinal, é uma guerra contra o tempo, muitas pessoas não têm mais acesso à comida, muitos dos doentes precisam desses remédios e muitos dos hospitais precisam do combustível, da gasolina, para que seus geradores funcionem e, com isso, a eletricidade, as cirurgias possam acontecer, as máquinas possam funcionar. Enfim, é uma questão muito dramática e parece que essa mobilização vai muito devagar comparada com a necessidade das pessoas que estão em loco, que estão sofrendo e fazem esses apelos. É uma questão muito, muito complexa, como a gente tem analisado, mas os termos dessa negociação a gente só saiba talvez daqui a alguns anos, quando os livros de história escreverem sobre essa guerra e não efetivamente a gente fique aqui apenas nas questões de bastidores, tentando analisar o que um disse contra o que o outro disse, que muitas vezes são versões que têm interesses por trás, que não mostram a realidade dos fatos. Luca Bassani, às vezes olhando o início deste novo milênio, parece muito os primeiros 20 anos do século passado e é extremamente preocupante. Luca, o Linha de Frente está aberto a você. A qualquer momento você entra da Alemanha com novas informações sobre esse conflito do Oriente Médio para que o nosso telespectador fique sempre atualizado. Muito obrigado, Luca Bassani. Por hora, boa noite. Obrigado.